Aí olha que loucura, né? Eu comecei a perguntar pro meu negócio quem são as pessoas que podem engajar com o meu negócio? Quem são as pessoas que vão ser contribuição no meu negócio e que eu posso ter contribuição na vida delas? E aí me veio assim que hoje eu tenho uma ferramenta que eu posso ajudar essas duas pessoas, né? Que é o Axis Facelift corporal. Então, assim, eu percebo uma dor ali, né? Que desde a nossa adolescência, essas duas meninas, elas criam, hoje mulheres, né? Elas criam um sobrepeso muito grande e que eu tenho uma ferramenta leve e divertida que poderia auxiliar elas. E mesmo que na época que eu era adolescente eu não tivesse consciência de que eu usava essa ferramenta, ela já estava implementada no meu sistema. E o tempo todo eu já estava agindo através do facelift corporal. Porque eu tinha atitudes na minha adolescência que eram diferentes, criavam na minha vida diferente do que essas pessoas criavam. E aí me veio uma outra consciência interessante, que era elas não escolhem. Elas não escolhem. Eu poderia ajudar elas, sim. Eu poderia, hoje, né, depois de adulta, entrar em contato com essas meninas, oferecer um pacote dos meus serviços, oferecer as minhas ferramentas para auxiliar elas nesse processo, só que tem um detalhe: elas não escolhem. E aí tudo na sua vida muda a partir de um ponto. O ponto que você escolhe mudar. Ninguém escolhe por você. Então, tudo está disponível o tempo todo. Tudo está disponível o tempo todo. Só que se você sempre faz as mesmas escolhas, nada muda para você. E aí, eu vou muito pro julgamento, né? Porque eu morava numa cidade pequena e a maioria dos meus colegas da época, eles casaram entre si. Eles continuam morando na mesma cidade, eles casaram. Eu tenho vários colegas do ensino fundamental que são casados um com o outro. Eles ficaram naquele mesmo espaço, naquelas mesmas crenças, próximo da família, enraizados ali, e eu sempre escolhi diferente. Então, desde essa época, o meu namorado, né, que eu tinha na época, ele já era um namorado de fora, ele já não era da cidade. A gente já escolhia coisas diferentes, a gente escolhia viajar. Eu tinha 14, 15 anos, eu era menor de idade e eu já viajava para fora do estado. Eu fazia coisas muito diferentes, muito além do que as minhas colegas da época. Algumas não tinham nem permissão para sair de casa, né? Eu tinha 14 anos e eu lembro que eu fui no meu primeiro. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, o meu sonho, né, era fazer 14 anos para ir no Planeta Atlântida. E aí, assim que eu fiz 14 anos, meu presente de aniversário, né, foi a gente ir no Planeta Atlântida e foi o último show do Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida, inclusive. E aí, tipo, meu Deus, eu realizei meu sonho ali de conhecer o Charlie Brown, realizei meu sonho, com 15 anos eu realizei meu sonho de conhecer Florianópolis, né? Em Florianópolis, naquela época, o Campeche era só mato, ainda, em inglês ainda era estrada de areia, não tinha nem asfalto, mas o meu sonho era conhecer Florianópolis. Então, assim, eu já comecei a correr atrás dos meus sonhos muito cedo, né? E o que me diferenciava, o que me afastava destas pessoas é que ano após ano elas continuavam escolhendo as mesmas coisas. E hoje que eu voltei pra cá, 15 anos depois, eu percebo que elas continuaram escolhendo as mesmas coisas. Elas escolhem as mesmas coisas que escolhiam 15 anos atrás. Então, como eu, que sou tão da escolha diferente, das novas possibilidades, sempre fui assim, né? Veio isso imprintado na minha alma, no meu espírito, imprintado no meu corpo, que eu sempre quero novo, eu sempre quero mais, eu sempre estou buscando mais. Como que eu vou conviver e eu vou me dar bem com uma pessoa que sempre escolhe o mesmo? Não é possível, entendeu? É como se fosse água e óleo. Então, por mais que hoje eu tenha as ferramentas que eu poderia auxiliar essas pessoas a ter uma vida com muito mais facilidade, com muito mais leveza, com muito mais diversão, com muito mais beleza, né? Porque a beleza ela faz parte. Como eu ajudo uma pessoa que não escolhe ser ajudada? A gente não pode, né? A espiritualidade não vai permitir isso, porque isso seria mexer no livre-arbítrio do outro. A consciência não vai permitir isso. Existe um certo e errado dentro da consciência, né? Existe o certo e errado para você, mas existe um certo e errado dentro da consciência. Tem coisas que são certo e errada para todo mundo, são leis universais. Então eu não posso mexer no plantio do outro. Eu não posso mexer também na colheita do outro.
o plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? São leis herméticas. Então, assim, por mais que eu tenha 10 ferramentas dentro de uma casa e eu conviva com uma pessoa e ela não escolha, ela não peça por isso, eu não posso mexer na energia dela. Eu posso mexer na minha, mas eu não posso mexer na energia do outro sem a permissão do outro. Então, há formas, né? Claro que há formas da gente divulgar o nosso trabalho, da gente falar sobre o nosso trabalho, criar o desejo no outro, mas se o outro não escolhe, você não pode. E essa foi uma lição que eu demorei muito tempo para aprender com a minha família, porque eu queria muito tirar eles do lugar que eles estão, né? E por muito tempo eu tentei carregar todo mundo nas costas. Eu corria barras de todo mundo, eu oferecia o tempo todo ajuda, eu estava lá disponível o tempo todo. Só que em algum momento a chave virou e eu percebi que era um grande problema porque eu não estava oferecendo algo que estavam me pedindo. Pelo contrário, toda vez que eu fazia um movimento desse, eu estava puxando para o meu campo um monte de coisa dos outros para resolver, porque eles não estavam escolhendo resolver. E eu estava escolhendo resolver por eles. E tudo que isso aí representa, vezes um dozilhão, vamos criar? Sim, pode, POC. Então, assim, eu encacetei um monte de coisa no meu corpo que eu não precisava. Eu comecei a criar um monte de problema na minha vida que eu não precisava ter criado, porque eu queria resolver o problema dos outros. Até eu chegar no ponto de virada que eu percebi, não. A partir de hoje, eu só ajudo quem pedir minha ajuda. Eu posso ter ferramenta de milhões na minha mão, mas eu só ajudo quem pedir ajuda. E a partir disso tudo mudou. Porque a partir desse momento eu comecei a dizer assim: o problema do outro fica com o outro e eu sigo só com os meus problemas. E se o outro não quer a minha ajuda, tudo bem, eu te honro, eu te respeito, eu respeito o seu eu sou, eu respeito sua consciência cósmica, você tem total liberdade e poder para transformar a sua vida, para achar as ferramentas, os meios que funcionam para você. Porque não significa que o que funciona para mim vai funcionar para o outro. Não, para mim tarot funciona, para mim barras de axis funciona, para mim axis consciousness funciona, facelift corporal funciona, funciona constelação familiar funciona, theta healing. Talvez para outra pessoa não funcione, talvez a outra pessoa goste de terapia convencional, ficar 15 anos consultando com uma psicóloga. Eu nunca fui assim. Eu sempre gostei de ir nas questões, no âmago da questão, né? Eu quero saber de onde vem, para onde vai, o porquê disso, de onde surgiu isso, como eu mudo isso. Então, olha como as perguntas elas sempre fizeram parte da minha vida, né? Mesmo quando eu não tinha consciência de que existia um nome para esse conjunto de perguntas, que se chamava Axis Consciousness. Na verdade, naquela época nem canalizada essa ferramenta era ainda, né? E quando eu era criança, adolescente ali, eu pensava no que eu queria trabalhar no futuro, eu nunca tive uma consciência clara do que eu queria ser. E eu fui muitas coisas, eu testei muitas coisas na minha vida, mas eu não fechei com nenhumas, né? Com nada. E hoje eu percebo que eu não conseguia visualizar quando eu era adolescente, porque essa profissão ainda não existia. Ela foi canalizada em 2020, foi canalizada durante o Panda, né? Então, assim, o que mais é possível, né? O que mais está disponível para você que você nunca considerou, que se você considerasse, atualizaria uma nova realidade? E tudo que isso aí representa, vezes um deusilhão, bora se criar. E todos os lugares onde você está tentando funcionar a partir da realidade dos outros, que não funciona para você, que você está tentando criar a partir da realidade dos outros, que não funciona para você, que você é diferente. Vamos se criar? Rescindir, liberar tudo agora sim, por favor? Pode, POC? Pode, POC. E o que mais é possível? A pergunta te tira do lixo e te leva pro luxo, né? Eu saí de lugares muito interessantes na minha vida. E eu tenho certeza que eu vou chegar em lugares muito mais interessantes fazendo pergunta. Porque eu escolho. E você? O que você escolhe hoje? Bora? Bora pro grupo? Para desencacetar a sua vida, fazer perguntas sobre dinheiro, trazer prosperidade e galgar novos patamares que você nunca escolheu antes? Vamos? Vamos junto.